Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, pessoal, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu venho chegando para dar continuidade ao nosso projeto pedagógico. É o nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, a sua preparação, para que você fique muito bem competitivo para enfrentar esse certame. Pessoal, a gente continua a nossa jornada de história de Pernambuco e hoje eu vou tratar especificamente da aula que versa sobre Pernambuco no contexto da independência do Brasil. Portanto, é o objetivo principal da aula de hoje compreender quais eram as características políticas e econômicas da então capitania de Pernambuco no contexto que antecede a emancipação política brasileira. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a crise açucareira que pairou sobre Pernambuco naquele contexto histórico. Falaremos também dos elevados tributos cobrados para sustentar o luxo, a ostentação da corte portuguesa que estava estabelecida no Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, nós vamos tratar na aula de hoje do chamado período joanino, aquele período histórico em que a corte lusitana se instalou com pompa e circunstância no Rio de Janeiro, de 1808 até 1821. Neste contexto histórico ocorrem muitos movimentos importantes na então capitania de Pernambuco, entre eles o assunto principal da nossa aula, que é a Revolução Pernambucana de 1817, um dos mais importantes movimentos emancipacionistas ocorridos no Brasil, ali no contexto entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX. No caso específico da Revolução Pernambucana de 1817, meu camarada, essa foi no início do século XIX. Revolução Pernambucana de 1817 tem uma importância fundamental e, só para variar um pouquinho, é um dos assuntos mais cobrados quando se trata da história de Pernambuco. Então, vamos lá. Sem perder tempo, vamos dar início aos nossos trabalhos. Olha, muitos dizem que sou apenas mais um a tentar. Eu digo que sou menos um a desistir. É isso aí. Desistir é para os fracos. Diante das dificuldades é que se verifica o grande guerreiro, o grande campeão, aquele que está talhado para vitórias. Não teme os adversários, ele enfrenta as adversidades para chegar ao rumo certo, que é a sua tão sonhada aprovação. Muito bem, pessoal, começamos falando sobre o contexto da independência do Brasil. Todos os senhores são sabedores de que o Brasil alcançou a sua emancipação política em 1822. Porém, é preciso compreender o processo histórico que antecede a nossa independência política. Então vamos compreender aqui como é que estava a América Portuguesa algumas décadas antes da consolidação de nossa emancipação política. Nós tínhamos aqui, em relação a Pernambuco, o declínio das atividades econômicas. Isto é bem factível e bem fácil de compreender. Afinal de contas, pessoal, desde a expulsão dos holandeses de Pernambuco, que aconteceu ainda no século XVII, lá em 1654, após a insurreição pernambucana, a economia canavieira começou a apresentar sinais de declínio.
por conta da concorrência empreendida pelos holandeses lá nas suas colônias, na América Central. Nas Antilhas, os holandeses cultivavam cana-de-açúcar e produziam um açúcar de melhor qualidade e mais barato do que o açúcar produzido no Brasil. Então, a partir daí, nós já temos um declínio das atividades econômicas, principalmente no que tange a cana-de-açúcar, que durante muito tempo foi o carro-chefe da pauta das exportações brasileiras. Claro que nós tivemos outros produtos especiais, como o algodão e o tabaco. Entretanto, é inegável mostrar a importância econômica que possuiu o cultivo de cana-de-açúcar e a produção do açúcar. Portanto, nós temos a primeira característica: declínio das atividades econômicas, crise da economia açucareira, pelos motivos já mencionados na aula de hoje, pessoal. Pela falta de investimentos, pela concorrência internacional, pelas constantes oscilações do produto no mercado internacional. E aí, um outro fator agravante dentro desta época que antecede a independência do Brasil é o fato de o controle do comércio estar nas mãos dos portugueses. Os portugueses controlavam o setor comercial. E é evidente que este controle, praticamente este monopólio sobre o comércio nas mãos dos lusitanos, causava atrito, causava insatisfação por parte das outras camadas sociais. E por falar em insatisfação, pessoal, tem ainda mais um fator agravante, que são os elevados impostos cobrados pela coroa portuguesa lá na capitania de Pernambuco. Qual é a razão da elevação desses impostos, pessoal? Gente, é preciso você contextualizar esse período histórico. O período histórico que antecede a independência do Brasil, vou até assinalar aqui na nossa tela, é justamente o chamado período joanino. O período joanino estendeu-se de 1808 até 1821. É a fase histórica em que a corte portuguesa esteve residindo no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Dom João, Carlota Joaquina, a filharada toda deles, Dona Maria a Louca, rainha de Portugal, todos os principais ministros e secretários portugueses, aproximadamente 15 mil pessoas. Imagina, então, para sustentar essas 15 mil pessoas que vieram de Lisboa, às pressas, para o Brasil, fugindo da invasão francesa lá em Portugal, no contexto histórico das chamadas Guerras Napoleônicas. Então, para sustentar o luxo da corte, para construir prédios públicos, para fazer drenagem de pântanos, construir a Biblioteca Real, construir também o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, foram necessários vultosos investimentos nesses setores. E de onde que vem o capital necessário para essas obras tão grandiosas? Vem justamente dos impostos cobrados sobre a população. Então perceba, a população do Nordeste, que já havia perdido o status de capital do Brasil desde 1763, que é a data que o Marquês de Pombal transferiu a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, ali no contexto histórico da mineração. Então, isso já causa um decréscimo do poder político das elites nordestinas. Para piorar mais ainda, a coroa portuguesa estava estabelecida no Rio de Janeiro. E para sustentar essa elite perdurária, essa elite gastadora,
Olha, tinha que se cobrar pesados impostos. E claro que falou em impostos, ninguém gosta de pagar, né? Muito mais de elevação de impostos. Então, a população ficou bastante insatisfeita com esses impostos extremamente elevados. Isso contribui para alimentar ainda mais um sentimento lusófobo, ou seja, um sentimento de aversão aos portugueses. Repare que esse sentimento de aversão aos portugueses não era novo. Ele já havia aflorado, por exemplo, por ocasião da Guerra dos Mascates. Está lembrado da Guerra dos Mascates, que nós estudamos em aulas anteriores, o conflito entre Olinda, com os seus senhores de engenho, e Recife, com os comerciantes portugueses? Pois é, havia um sentimento de anti-lusitanismo em relação aos senhores de engenho olindenses em relação aos comerciantes portugueses recifenses. Pois é, mais uma vez, nós vemos aflorar esse sentimento de aversão aos portugueses, por conta do comércio nas mãos dos lusitanos, por conta dos elevadíssimos impostos para sustentar o luxo da corte no Rio de Janeiro. E aí, nesse contexto, fica bastante favorável, nós temos um terreno bastante fértil para a difusão de ideias liberais, ideias baseadas no chamado iluminismo, aquele movimento que se estabeleceu lá na Europa, que começou na Inglaterra, mas que teve como principal centro a França, com as ideias de Montesquieu, Rousseau, com as ideias de Voltaire e todos os outros importantes filósofos iluministas. O iluminismo, que foi a base filosófica para a eclosão da Revolução Francesa, que aconteceu entre 1789 e 1799. Essas ideias, esses ideais libertários, esses ideais de liberalismo vieram para o Brasil. Esses ventos liberais sopraram também aqui no Brasil e influenciaram vários movimentos. Influenciou, por exemplo, a Inconfidência Mineira de 1789, lá em Vila Rica, Minas Gerais. Influenciou também a Conjuração Baiana de 1798, lá em Salvador. E influenciou também a Revolução Pernambucana de 1817 em Pernambuco. Então, a difusão dessas ideias liberais, principalmente através das organizações franco-maçônicas, a maçonaria esteve à frente da difusão dessas ideias liberais em Pernambuco, contribuindo para aumentar esse clima de insatisfação em relação às autoridades portuguesas. Então, nós temos nesse contexto a crise da lavoura açucareira, que foi causada por uma série de fatores importantes, tais quais a queda das exportações para o mercado europeu. Nós temos também a redução dos lucros da produção de açúcar. Temos ainda uma grande insatisfação social, porque o açúcar, sendo o principal produto da pauta das exportações pernambucanas e tendo o preço constantemente oscilando, é claro que isso acaba refletindo na economia pernambucana como um todo. E como é que a população mais simples vai sentir essa oscilação, esse declínio da produção açucareira? Vai sentir com o aumento do custo de vida. Nós temos aqui um processo de carestia, a elevação dos produtos básicos para sobrevivência. E isso
diante de uma elevada carga tributária, ou seja, de impostos extremamente caros para sustentar a corte no Rio de Janeiro, vai gerando um quadro de grande insegurança e de grande insatisfação política e de aversão aos portugueses. Esse aqui é o campo fértil, o campo favorável para a eclosão da Revolução Pernambucana de 1817, que é um movimento emancipacionista e republicano. Olha só, anota aí no seu caderno essa informação, ela é muito pertinente, ela é muito relevante, ela vai fazer diferença na sua aprendizagem. Lembra aí que a Revolução Pernambucana de 1817 se constituiu num importante movimento emancipacionista, ou seja, é um movimento que visava a independência, visava a quebra, visava a ruptura dos laços de dominação colonial metropolitana portuguesa em Pernambuco. É um movimento que visava a implantação da República, a implantação da República em Pernambuco, pessoal. É um movimento republicano e federalista. E olha uma curiosidade muito importante. Se é uma curiosidade importante, você deve anotar no seu caderno. A Revolução Pernambucana de 1817 se constituiu na única rebelião que ultrapassou a fase da conspiração. Meus amigos e minhas amigas, vocês se recordam muito bem que eu falei no início da aula de hoje que ocorreram vários movimentos emancipacionistas no Brasil. Recapitulando que movimentos emancipacionistas eram aqueles que visavam a independência do Brasil. Nós tivemos 2 movimentos no século XVIII e um movimento no século XIX. No século XVIII, 1789, Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, que aconteceu lá em Vila Rica, hoje Ouro Preto, Minas Gerais. Segundo movimento, Conjuração Baiana, que também é conhecido como Revolta dos Alfaiates, que aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia, no ano de 1798. Terceiro movimento, Revolução Constitucionalista de 1817. Qual é a diferença que a Revolução Pernambucana de 1817 tem em relação aos movimentos anteriores? Senhores, a Revolução Pernambucana de 1817 é a única que superou a fase da conspiração, ou seja, é o único movimento que chegou a tomar o poder político. Por cerca de 2 meses apenas, é verdade. Porém, houve a tomada do poder político. Os outros movimentos, eles foram apenas planos, foram apenas conspirações, mas foram denunciados, houve uma terrível devassa, muitos foram presos, alguns foram executados. No caso da Conjuração Mineira, Tiradentes foi executado. No caso da Conjuração Baiana, nós tivemos a execução de vários líderes executados. Aqui, na Revolução Pernambucana, a grande diferença, a grande singularidade desse movimento é que ela ultrapassou a fase da conspiração e chegou a tomar o poder político. Uma outra característica importante ainda, que você não pode se esquecer, é que este movimento foi inspirado nos ideais da Revolução Francesa. Você se lembra aí quais eram os ideais da Revolução Francesa?
liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité e fraternité. Oui, monsieur. Então tá aqui, pessoal, a Revolução Pernambucana de 1817, inspirada nos ideais revolucionários franceses. Igualdade, liberdade e fraternidade. Entre as causas principais desse movimento estão a elevada carga tributária cobrada em Pernambuco e também a grave crise econômica enfrentada pela região, com a queda da exportação de cana-de-açúcar e também de algodão. Então, a crise econômica, os elevados impostos, a insatisfação popular, a influência de ideais liberais advindos da Europa, tudo isso vai contribuir, tudo isso vai alimentar essa chama da revolta, e isso vai contribuir para a eclosão da Revolução Pernambucana de 1817. Vejamos então agora, pessoal, quais eram os principais grupos sociais que estavam envolvidos nesse movimento. Havia as camadas populares, que também apoiaram a eclosão da Revolução Pernambucana de 1817. Nós temos também os grandes latifundiários, os proprietários de terra, que estavam ali também participando, engajados no movimento. Nós temos as lideranças políticas e eclesiásticas de Pernambuco, que também vão aderir a este movimento. E nós temos também o papel desempenhado pela maçonaria. Isso mesmo, pessoal, as lojas maçônicas vão ter uma participação protagonista na Revolução Pernambucana de 1817. Então, perceba que existem vários grupos, vários segmentos sociais. Deixa eu escrever aqui, ó, vários segmentos sociais pernambucanos participando desse movimento. É claro que cada um desses setores possuíam objetivos diferentes, objetivos distintos. Qual era o objetivo comum entre todos? O objetivo comum era a independência de Pernambuco, era a adoção de uma república. Porém, havia divergências internas, enquanto grupos mais ligados às camadas populares defendiam, por exemplo, a abolição da escravatura, o fim da escravidão em Pernambuco. Os grupos mais ligados às elites, leia-se os grandes proprietários de terra, que usavam mão de obra escrava, não queriam de forma alguma promoverem a abolição. Então aqui você tem que perceber que vários grupos sociais participaram da Revolução Pernambucana de 1817. Olha lá a bandeira da Revolução Pernambucana sendo empunhada pelo revolucionário. Porém, pessoal, cada grupo tinha seus objetivos próprios. É claro que havia um objetivo em comum, que era promover a independência, que era adotar a república. Porém, cada qual iria defender os seus objetivos próprios. Vejamos, então, esses objetivos. Vamos começar abordando as propostas da elite agrária, dos grandes proprietários de terra, dos latifundiários dentro da Revolução Pernambucana de 1817. A elite agrária, pessoal, defendia a ideia do autogoverno, ou seja, da independência da região,
e defendiam também o controle do comércio nas mãos dos brasileiros. Controle do comércio nas mãos dos brasileiros. Até então, nas mãos de quem é que estava o controle, o monopólio da atividade comercial? Isso mesmo, estava nas mãos dos portugueses. É por isso que uma das propostas dos revolucionários de 17 era promover a extinção dos monopólios portugueses, nacionalizar o comércio e ainda promover a extinção dos impostos coloniais. Afinal de contas, esses impostos coloniais que eram arrecadados em Pernambuco, não ficavam em Pernambuco. Para onde que iam esses impostos? Essa carga tributária opressora, essa carga tributária sufocante, não ficava em Pernambuco. Não era revertida na melhoria das condições de vida dos pernambucanos da época. Ela era escoada para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a sede do Império Português. Não se esqueça que em 1815, Dom João assinou um acordo, assinou um decreto transformando o Brasil na sede do Império Português. O Brasil foi elevado à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. E, evidentemente, que aconteceram grandes investimentos urbanísticos e culturais lá na corte, ou seja, no Rio de Janeiro. Então, isso causava insatisfação por parte dos pernambucanos, porque pagavam pesados impostos e esses impostos, via de regra, não eram revertidos na melhoria das condições de vida da população local. Eram escoados para a corte, para o Rio de Janeiro. Outra proposta importante da elite agrária era a manutenção do latifúndio e da escravidão. Então, perceba, a elite agrária defendia, então, ideais liberais do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, eles não queriam perder seu status, ou seja, não queriam nem perder suas terras, se houvesse reforma agrária, distribuição de terras aos despossuídos, e também não queriam perder o seu braço de trabalho, a sua mão de obra, ou seja, o trabalho escravo. Presta bem atenção. As elites eram a favor da manutenção do latifúndio, a grande propriedade agrária, e da manutenção da mão de obra escrava. Entre as lideranças principais desse movimento, nós temos algumas personalidades importantes, de relevo, e que tiveram grande destaque na condução da Revolução Pernambucana de 1817. Entre elas, podemos citar Domingos José Martins, um comerciante. Olha ele aqui, ó, está ilustrando a nossa aula. Este é o Domingos José Martins, comerciante, que participou deste movimento, é um dos cabeças, é uma das principais lideranças, também era maçom, também atuava em lojas maçônicas. Aliás, as lojas maçônicas serviam para as reuniões dos revolucionários para tramarem a tomada do poder. Temos também a participação de padres. Por isso que essa revolução também é chamada de Revolução dos Padres. Setores da Igreja Católica também participaram desse movimento, entre eles os padres João Ribeiro e o padre Miguel Joaquim de Almeida e Castro, o padre Miguelinho, além do padre Roma também, que participou deste movimento. Temos a participação do Frei Joaquim do Amor Divino. Lembra dele?
é o Frei Caneca, pessoal. O Frei Caneca também esteve participando desse movimento, além de Antônio Carlos Andrada, que era ouvidor-mor de Olinda, e dos capitães José de Barros Lima e Pedro Pedroso. Bem, em relação à ação revolucionária, lá em 1817, ela começou com a derrubada do governador de Pernambuco, o administrador português da capitania de Pernambuco, que era Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Esse aqui eu conheço porque também foi capitão-general da capitania de Mato Grosso, antes de ser capitão e governador da capitania de Pernambuco. Ele, já idoso à época, né, não resistiu ao movimento e acabou capitulando. Foi preso, foi derrubado. Derrubada do governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro. E a proclamação da República na região, consolidando a independência, a emancipação. Por isso que nós falamos que a Revolução Pernambucana de 1817 é o único movimento que passou da fase da conspiração. Ela chegou a tomar o poder político lá em Pernambuco, proclamando uma república e estabelecendo uma lei orgânica. O que era essa lei orgânica, professor? Era um esboço de uma Constituição que deveria vigorar nessa república recém-proclamada, estabelecendo, entre outras coisas, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e também a liberdade religiosa. Uma outra medida proposta por essa lei orgânica era a abolição dos impostos para os gêneros básicos, para os gêneros alimentares, para melhorar as condições de vida da população, das camadas populares. Então, olha só, abolição dos impostos para produtos primários, para produtos básicos necessários à sobrevivência da população. Outro aspecto fundamental que você tem que anotar aí, pessoal, outra curiosidade, o outro aspecto muito importante foi a adesão de algumas capitanias. Diante do sucesso aqui, ó, diante do sucesso inicial, diga-se de passagem, porque os revolucionários tomaram o poder. Os caras derrubaram o governador de Pernambuco e implantaram uma república. Olha só o contexto. Pernambuco rebelde. Adoção da república, implantação da lei orgânica, redução dos impostos sobre produtos básicos, estabelecimento de liberdade de imprensa, liberdade religiosa, estabelecimento de liberdade de expressão. Diante disso, algumas capitanias nordestinas vão fazer adesão, vão cerrar fileiras nesse movimento, que são as capitanias do Ceará, da Paraíba e também do Rio Grande do Norte. Então, anota aí no seu caderno informação importante que o tio Ed está passando para você. A Revolução Pernambucana de 1817 teve a adesão de províncias próximas, o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Por isso que na bandeira dos revolucionários pernambucanos tinha 4 estrelas, simbolizando aí os 4 componentes dessa revolta: Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Inclusive, lá na região do Ceará, lá na capitania do Ceará,
teve uma participação importantíssima a avó do José de Alencar. Teve uma participação fundamental nesse movimento. Infelizmente, para os revolucionários, eles permaneceram no poder apenas ao longo de 2 meses. Foi uma experiência bastante curta, bastante efêmera. Eles ficaram no poder de março a maio de 1817. O movimento acabou sendo derrotado, pessoal. O movimento acabou sendo derrotado. Olha só, a derrota do movimento explica-se em razão, primeiro, das divergências externas. Lembra das divergências externas? Enquanto as camadas populares defendiam, por exemplo, a abolição da escravatura, lá em Pernambuco, as camadas superiores, as camadas das elites, no caso, os senhores de engenho, os senhores de terra pernambucanos, não queriam abrir mão nem da propriedade e muito menos da mão de obra escrava. Então, isso já causa uma divergência interna que enfraquece o movimento, enfraquece internamente o movimento e aí ocorre uma violenta repressão oficial. Dom João, quando soube da ocorrência da Revolução Pernambucana de 1817, da tentativa de independência de Pernambuco e da adesão do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, evidentemente que ele não ficou parado. Ele não ficou de braços cruzados nessa situação. Ele enviou soldados mercenários, enviou frotas navais para cercarem Pernambuco, para isolarem os rebeldes, para que eles ficassem exauridos e se entregassem. Fizeram um bloqueio, um verdadeiro bloqueio a Pernambuco. Portanto, houve uma violenta repressão oficial contra a Confederação, contra a Revolução de 1817. E os principais líderes do movimento foram presos. E alguns desses líderes acabaram sendo executados. A exemplo do Padre Roma, que buscava a adesão de outras capitanias a esse movimento, e o próprio Padre Miguelinho, que nós vemos aqui na imagem, sendo fuzilado. Então, houve uma violenta repressão por parte da coroa portuguesa contra esses bravos pernambucanos que almejavam a independência do Brasil neste contexto histórico. Agora, observe com atenção este mapa que eu trago para vocês, o mapa para ilustrar a nossa aula, para que a gente compreenda melhor o que foi a Revolução Pernambucana de 1817. Olha só, esta parte aqui, pessoal, parte aqui em azul turquesa, no mapa, é o território que pertencia à capitania de Pernambuco. Repare como era um território bastante amplo. O território de Pernambuco tinha a comarca de Alagoas, olha aqui, a comarca de Alagoas, tinha também a comarca de São Francisco. Tudo isso aqui estava diretamente subordinado à capitania de Pernambuco. Ao final desse movimento, depois da ocorrência da Revolução Pernambucana de 1817, ocorreu a divisão territorial de Pernambuco. Pernambuco perdeu essa área aqui, ó, pessoal, a chamada Comarca de Alagoas, que foi emancipada, virou província, província de Alagoas. E Pernambuco também
perdeu esta imensa área aqui, ó, pessoal, do Vale do Rio São Francisco, esta imensa área, a chamada comarca de São Francisco, foi anexada pela Bahia. A Bahia, que você sabe muito bem, é o estado mais extenso da região Nordeste. Olha só, Pernambuco perdeu parte significativa de seu território. Perdeu a comarca de Alagoas, que emancipou-se, virou província de Alagoas, e perdeu também a comarca de São Francisco, que foi anexada pela Bahia. Muito bem. No entanto, não podemos negar a importância histórica da Revolução Pernambucana de 1817, que recentemente comemorou 200 anos de ocorrência. Portanto, é muito factível que na sua prova tenhamos uma questão abordando a importância histórica da Revolução Pernambucana de 1817. Muito bem, pessoal, agora para consolidar o nosso aprendizado, vamos responder aqui algumas questões de concursos anteriores abordando a chamada Revolução Pernambucana de 1817. Vamos lá, a primeira questão padrão e a UPE, para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Sobre a Revolução Pernambucana de 1817, é incorreto afirmar. Presta bem atenção no comando da questão. Você começa a ganhar o seu ponto, você começa a pontuar, prestando muita atenção no comando da questão. Ela quer a alternativa incorreta. Vamos conferir então. Alternativa A. Os diversos grupos sociais envolvidos na revolta tinham como consenso o objetivo de proclamar a República. Certa afirmação. Todos os grupos que estavam ali envolvidos, camadas populares, os padres, os maçons, os senhores de terra, todos eles tinham em consenso a ideia de libertar Pernambuco do jugo português, promover a implantação de uma república na região. Correto. Letra B. O movimento se inspirou na luta pela implantação de ideais democráticos no Estado polonês, a qual se solidificou com a Carta Constitucional Polonesa, que ficou conhecida como a Polaca. Nada a ver, tio, nada a ver. Pessoal, qual era a inspiração mesmo da Revolução Pernambucana de 1817? A inspiração era no liberalismo, nos ideais liberais da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então aqui está errado. Estamos procurando a incorreta. Então a incorreta é a alternativa B de bola. Letra C. Os rebeldes que tomaram o poder em Pernambuco construíram um governo provisório que decidiu extinguir alguns impostos e elaborar uma Constituição decretando a liberdade religiosa e de imprensa e a igualdade para todos, exceto para os escravos. Claro, porque não foi abolida a escravidão. Correta, tá certa essa afirmação aqui, ó. Certíssima. Letra D. Apesar de ter fracassado, a Revolução Pernambucana foi o movimento mais importante de todos os outros precursores da independência, porque ultrapassou a fase de conspiração e os revoltosos chegaram ao poder. Certíssimo, falamos isso durante a aula. E letra E. Tropas reais enviadas por mar e terra ocuparam a capital de Pernambuco, desencadeando intensa repressão. Os principais líderes foram presos e sumariamente executados,
a exemplo do Padre Miguelinho. Beleza, pessoal, tá correto isso aqui, ó. Aconteceu o bloqueio por terra e por mar, mandado por Dom João para sufocar a Revolução Pernambucana de 1817. Mais uma questão padrão IAU-PE-NET. Vamos lá, pessoal. IAU-PE-NET. Para a Polícia Militar de Pernambuco. Sobre a Revolução Pernambucana de 1817, considere as afirmativas a seguir. Item 1. Vamos verificar. Tinha como objetivo proclamar uma república e abolir imediatamente a escravidão no Nordeste. Errado, né, pessoal? Errado. Falsa essa afirmação. Porque os senhores de terra, os latifundiários, que eram um grupo social importante, que liderou esse movimento também, eles eram refratários a essa ideia, eles não queriam admitir a abolição da escravidão. Falso, portanto. Item 2. Foi organizada conforme os ideais da igualdade, liberdade e fraternidade, que inspiravam a Revolução Francesa. Verdade, falamos sobre isso na nossa aula. Item 3. Teve como principais causas o aumento dos impostos, a Grande Seca de 1816, que provocou muita fome no Nordeste, e a crise da agricultura afetando a produção de açúcar e algodão. É verdade também, pessoal, no ano de 1816, parte da região nordeste do Brasil enfrentou uma terrível seca que causou decréscimo na produção de cana-de-açúcar e também na produção de algodão e que causou miséria para uma parte considerável da população, aumentando ainda mais a insatisfação social. Correto, item 3, é verdadeiro também. Item 4. Foi a única rebelião anterior à independência política do Brasil que ultrapassou a fase da conspiração. Os rebeldes tomaram o poder e permaneceram no governo por mais de 70 dias, entre os meses de março e maio. Verdadeiro também, gente. Também está correto. Então, você percebeu que estão corretos até aqui os itens 2, 3 e 4. Vamos para procurar agora a alternativa correta. 2, 3 e 4 está onde? Vamos conferir. 2, 3 e 4 está na alternativa D de dado. Vamos assinalar aqui somente 2, 3 e 4 estão corretas. Muito bem. Vamos para a próxima questão, mais uma padrão IAU-PE. Sobre a Revolução Pernambucana, assinale as afirmativas abaixo. Vamos ver então. Item 1. Os diversos grupos sociais envolvidos na revolta tinham metas diferentes, mas tinham um objetivo consensual de proclamar uma república que seria organizada conforme os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade que inspiraram a Revolução Francesa. Legal! Verdadeira essa afirmação. Item 2. Vamos lá. Os rebeldes tomaram o poder em Pernambuco e construíram um governo provisório republicano. Verdade também. Item 3. O clérigo Inácio de Abreu e Lima, conhecido como Padre Roma, foi buscar apoio na Bahia e em Alagoas e acabou sendo preso e fuzilado
pelo governador baiano. Sim, a Bahia não apoiou esse movimento, a Bahia foi fiel ao governo português. O nosso amiguinho Padre Roma, que foi buscar apoio militar lá em Alagoas e na Bahia, acabou sendo preso e fuzilado, foi morto. Verdadeiro também. Item 4. A Revolução Pernambucana foi a única rebelião anterior à independência do Brasil que ultrapassou a fase de conspiração. Lógico, eles chegaram ao poder, cerca de 70 dias. Verdadeiro também. Portanto, senhoras e senhores, todas as afirmações estão corretas. 1, 2, 3 e 4. A alternativa, então, é a letra E. Não tem segredo, tá percebendo? Não tem segredo. Se você estudar com dedicação, se você entender o nosso material, você estudar o material, procurar fazer um resuminho aí, pessoal, um mapazinho conceitual, sem dúvida alguma que você vai conseguir um grande desempenho. Mais uma questão padrão UPE-NET e a UPE. Segundo o historiador Marcos Carvalho, alguns aspectos chamam a atenção na história social do Recife, na primeira metade dos 800. Um deles é, sem dúvida, o ciclo das insurreições liberais, que se inicia com a insurreição de 1817, passa pela Confederação do Equador em 1824 e termina com a Praieira em 1848. Então perceba que Pernambuco, historicamente, foi uma província rebelde. Vários movimentos liberais aconteceram ao longo do século XIX. A Revolução Pernambucana de 1817 é o primeiro movimento. A Confederação do Equador de 1824 foi o segundo movimento. A Revolução Praieira de 1848 é o terceiro movimento. Portanto, podemos perceber a ocorrência do ciclo das insurreições liberais em Pernambuco. Comando da questão. Sobre esses movimentos, é correto afirmar. Perceba que esta questão, ela aborda um contexto mais amplo. Ela vai abordar a importância histórica das chamadas insurreições liberais em Pernambuco. Então, 3. Revolução Pernambucana, Conjuração do Equador, Revolução Praieira. Então, ele está dizendo aqui, ó, sobre esses movimentos é correto afirmar. É claro que no dia da prova, você vai ter que assimilar as principais características de cada um desses movimentos. Mas não se preocupe, eu vou trabalhar com todos esses assuntos. Você pode ficar despreocupado, que a gente vai destrinchar todas as características desses movimentos. Tanto da Revolução Pernambucana de 1817, que a gente acabou de estudar na aula de hoje, quanto da Confederação do Equador, que a gente estuda na próxima aula, quanto da Revolução Praieira de 1848, que a gente estuda mais à frente. Fica tranquilo, nós vamos chegar competitivos para o dia da prova, você pode ter certeza. Vamos lá, alternativa A. Alguns dos participantes da insurreição pernambucana de 1817 foram plantadores de algodão e cana, que circundavam o quilombo do Catucá. Ali também viveram muitos plantadores que estiveram envolvidos na Confederação do Equador. Dessa forma, uma das consequências dessas insurreições foi a fuga de escravos para o referido quilombo. Olha só, pessoal, o quilombo do Catucá foi um importante agrupamento quilombola em Pernambuco
no contexto do século XIX. Então, presta bem atenção. O Quilombo do Catucá tem uma grande importância historiográfica em Pernambuco. Foi um reduto de escravos fugitivos. É lógico que em momentos de insurreições, em momentos que haviam conflitos militares, é claro que a ordem pública ficava, de certa forma, comprometida. Isso acabava facilitando a fuga dos escravos. Lembra que os senhores de terras, os latifundiários, também participavam desse movimento? Então, com a galera comandando esse movimento, voltando suas atenções para os conflitos militares, tanto na Revolução Pernambucana de 1817, quanto na Confederação do Equador de 1824, quanto na Revolução Praieira, evidentemente que era um momento importante. Era a hora dos escravos fugirem, e muitos fugiam, acabavam indo em direção ao Quilombo do Catucá. Facilitava-se, então, a fuga de escravos para o Quilombo do Catucá. Quilombo do Catucá. Correta essa afirmação, gente. Esta é a nossa afirmação correta para essa questão. Vamos verificar, então, as outras alternativas. Por serem insurreições liberais e essa doutrina não admitir a prática da escravidão, a abolição da escravatura e o fim do tráfico atlântico de escravos foram uma das bandeiras defendidas por todos os seus líderes. Essa medida fez com que os cativos pegassem em armas e lutassem contra as tropas reais. Errado, negativo. Acabamos de falar aqui, pessoal, que os proprietários de terra, os membros das elites que participavam desses movimentos, eles eram terminantemente contrários à abolição tanto da escravidão quanto do tráfico transatlântico de escravos. Beleza? Então, por isso que está errada essa afirmação. E isso até servia para o enfraquecimento interno do movimento. Alternativa C. Na década de 1840, havia duas facções competindo pelo poder na província de Pernambuco. O levante dos praieiros está relacionado com as disputas entre esses dois grupos das elites locais pelo governo em Pernambuco, não existindo assim nenhuma conexão com as disputas parlamentares na corte. Olha só, gente. Durante o chamado Segundo Reinado no Brasil, o período de governo de Dom Pedro II, entre 1840 e 1889, havia dois grupos políticos predominantes. Vamos recordar quem eram eles? De um lado estavam os conservadores, Partido Conservador. Os conservadores, que também eram chamados de saquaremas. Conservadores, que também eram chamados de saquaremas. De outro lado, estavam os liberais, o Partido Liberal, os liberais que também eram conhecidos como Luzias. Essa rivalidade de forças políticas nas elites brasileiras a nível imperial, a nível nacional, também refletia em Pernambuco. Também refletia aqui em Pernambuco. Olha só, como é que se dava esse reflexo em Pernambuco? Ó, em relação a Pernambuco, nós tínhamos também dois grupos políticos rivais. Os conservadores, que em Pernambuco eram chamados de gabirus, e os liberais, que
em Pernambuco eram chamados de praieiros. Então, essas disputas políticas que envolviam essas duas facções que competiam pelo poder político na província de Pernambuco refletiam o cenário político nacional. É por isso que essa afirmação está incorreta. Alternativa D. Os descontentamentos resultantes da outorga da Constituição de 1817 pela Corte foram claramente manifestados em Pernambuco. Esse fato acabou insuflando as elites pernambucanas que proclamaram a República, adotando provisoriamente a Constituição estadunidense. Mais uma afirmação incorreta. Pessoal, até existiu uma insurreição em Pernambuco que foi causada pela outorga de uma Constituição por Dom Pedro I, mas foi a Constituição de 1824 e não 1817. Em 1817, o Brasil ainda nem era independente de Portugal. Nessa data, o Brasil ainda fazia parte do Reino Unido, a Portugal, Brasil e Algarves. E a alternativa E, entre mortos e feridos, o saldo da Revolução Praieira foi de quase 900 pessoas, mas, diferente das insurreições de 1817 e 1824, a Praieira não contou com a participação da populaça, ou seja, da população, das camadas populares. A presença das classes perigosas, a populaça, nas duas primeiras insurreições liberais, fez com que a repressão fosse muito maior. Os rebeldes de 17 foram esmagados de tal forma que até padres foram executados. A gente viu aí, ó, o padre Roma e o padre Miguelinho. Algo inusitado no mundo colonial lusitano e que se repetiria em 1824 com a execução do Frei Caneca. Pessoal, todos esses movimentos contaram com a participação das camadas populares. É claro que os interesses eram diferentes. Cada grupo social tinha os seus interesses próprios. As elites queriam defender seus privilégios políticos e econômicos. As camadas sociais mais pobres queriam melhoria de suas condições de vida. Mas todos participam. Por isso que essa afirmação está incorreta. Muito bem, pessoal. Chegamos então ao final dessa nossa aula que abordou a importante Revolução Pernambucana de 1817. E eu deixo mais uma dica motivacional para você. Quem abandona a luta não poderá nunca saborear o gosto da vitória. Isso é o que afirmou o nosso grande Cassius Clay, Muhammad Ali, grande boxeador. Deixou aí essa frase de impacto. Quem abandona a luta não poderá nunca saborear o gosto da vitória. E você, com certeza, vai saborear o gosto da vitória, que vai ser a sua aprovação neste concurso, estudando com o LAC Concursos. Link seu sucesso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal! Clique lá